Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu, Gabriel Pardo, hoje vou falar da diferença de equipamentos que trabalham com cobre e com alumínio, beleza? Esse vídeo aqui é principalmente instrutivo para você que é técnico ou você que tem alguma dúvida, então vale a pena a gente falar sobre esse tipo de equipamento e de processo. Quando nós falamos de equipamentos na refrigeração, é um pouquinho diferente da climatização. Na climatização, ou seja, nos equipamentos de ar-condicionado, se você falar de serpentina de alumínio, o técnico dá um pulo dessa altura. Por quê? Porque nós tivemos muitos problemas em relação às serpentinas de alumínio que eram utilizadas aí para os fabricantes. Pô, Gabriel, mas por que então os fabricantes trouxeram, né, na parte de climatização, trouxeram serpentinas de alumínio? Acredito que talvez uma otimização do processo, às vezes até uma redução de custo, porque se você comparar o preço do alumínio com o preço do cobre, o alumínio ele tem um valor bem menor, ou seja, talvez fazendo uma serpentina de alumínio, esse equipamento pode ser que fique um pouco mais barato, não sei se faz sentido para vocês. Então na climatização, hoje, uma estratégia de marketing que é utilizado até pelos fabricantes de condicionadores de ar, o famoso ar-condicionado, ele estampa na caixa serpentina de cobre. Por quê? Pela quantidade de problemas que nós tivemos em relação ao alumínio. E Gabriel, por que o alumínio dá problema? Por que o alumínio deu problema? Por alguns motivos. Primeiro, existem várias qualidades de alumínio. Existem alumínios de uma qualidade maior, existem alumínios de qualidade inferior. Tá tudo bem. E aí eu acredito que os equipamentos que vieram para o Brasil, ou alguns fabricantes, trouxeram um alumínio que não tinha uma qualidade tão boa, digamos assim. E isso gerou grandes problemas, tá? Por quê? O alumínio ele tem uma durabilidade um pouco menor e ele sofre muito mais com algo que nós chamamos de corrosão galvânica. O que é isso? Tá vendo esse ponto aqui, ó? Nesse ponto aqui eu tenho ligas diferentes, tá? Então aqui eu tenho uma liga de aço, aqui eu tenho cobre. Quando eu encosto um metal com o outro, tá? E esse metal não tem uma proteção, não tem nenhuma, sei lá, aqui eu tenho uma pintura, tá? Que protege, mas se eu não tivesse uma pintura aqui, eu ficasse metal com metal, esse contato direto do metal faz com que esse equipamento nesse ponto ele danifique. Não sei se você já percebeu que no ponto de corrosão é sempre onde eu tenho contato entre dois metais. E o alumínio sofre muito mais do que o cobre para isso. Então, eu tenho uma durabilidade para o cobre maior que o alumínio. Outra coisa, o cobre, ele não sofre, além de não sofrer com a questão da corrosão galvânica, no cobre eu tenho a possibilidade de reparo, tá? O alumínio ele é um pouco mais complexo de você brasar, o cobre ele é mais fácil. Mostra aqui desse lado a serpentina. Essa aqui é uma serpentina de cobre, tá? Se você olhar aqui, ó, eu tenho os rolls, ou seja, o tubo ele passa aqui dentro, tá? O tubo de cobre ele passa aqui dentro. Quando eu falo de serpentinas muitas vezes de alumínio, e tá tudo bem, são projetos diferentes. Mas o alumínio, se caso você tiver um furo aqui, algum problema, ó, bati uma chave, sei lá, por algum motivo o cliente esbarrou aqui, ou, sei lá, tive um problema, furou essa serpentina. Na questão do cobre, eu consigo vir aqui, ó, nesse ponto talvez, e fazer um reparo, fazer uma brasagem simples. No alumínio, se eu tiver um furo em uma dessas linhas, geralmente o alumínio ele trabalha com algo que nós chamamos de microcanal, que são canais assim muito finos, tá? Praticamente como se fosse um fio de cabelo que passa dentro aqui do trocador. Dessa forma, automaticamente, se eu tiver um furo, né, no alumínio, eu não consigo brasar, diferente do cobre. Porque se eu brasar talvez o alumínio aqui, ele vai obstruir o roll, ou seja, eu vou perder essa linha aqui de trocador de calor. Então, caso no cobre, se furar aqui, eu venho aqui, reparo aqui, ou reparo aqui, tá tudo bem. Já no alumínio não, se eu perder aqui, toda essa linha aqui, ó, eu vou ter que reparar dos dois lados e vou ter que interditar essa linha, perdendo parte do meu trocador de calor, tá? Então esse é um ponto muito importante quando a gente fala de equipamentos. E na refrigeração, hoje a maioria dos profissionais também preferem equipamentos que tenham serpentina de cobre, principalmente por esses motivos que eu falei para você, tá? Então, indiferente se você trabalha com alumínio, se você trabalha com cobre, tá tudo bem. Cada projeto é um projeto, cada fabricante tem o seu projeto, mas eu, Gabriel, prefiro utilizar equipamentos de cobre. Por exemplo, eu vou numa área litorânea, cara, onde eu tenho uma alta concentração de salinidade. Poxa, um equipamento de cobre é tendencial que ele dure muito mais. Então, se eu tenho clientes que são um pouco mais exigentes ou que, poxa, às vezes querem um pouco mais de vida útil no equipamento, eu prefiro trabalhar com serpentina de cobre. Mas aí vai de cada técnico, vai de cada profissional. E aí, gostou dessa dica? Já sabia dessas informações? Então, se você ainda não é inscrito, já clica aqui, se inscreve no canal e tem uma notícia importante para vocês. Aqui embaixo tem link com acesso a vários treinamentos aí de
refrigeração e climatização, então não perde a oportunidade, clica aqui, alguns deles gratuitos, tá? Outra coisa importante para falar é que eu gostaria que você deixasse a sua opinião. Aí na sua região, vocês preferem utilizar trocadores de cobre ou utilizar trocadores de alumínio? Vocês preferem trabalhar com equipamentos de climatização com cobre e alumínio e refrigeração de cobre ou alumínio? Lembrando, coloca aqui no comentário que eu vou ler. E se você tem alguma dúvida sobre qualquer tipo de equipamento de cobre ou de alumínio, deixa também nos comentários que vai valer muito a pena. Um forte abraço e te espero no próximo vídeo. Valeu!